do Senhor, na versão da minha Bíblia. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5. Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro o homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes presos com agrilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Versículo 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Palavra do Senhor. Assim estou devolvendo o lugar ao anjo da igreja para orar a favor da palavra. Amado e poderoso Deus, agradecido estamos porque o Senhor nos reuniu neste lugar para te ouvir. O Senhor nos trouxe neste lugar para falar conosco. Agora chegou o momento do semeador semear a tua palavra em cada coração. Permita, ó Deus, que a tua palavra seja pregada com autoridade, seja pregada com intrepidez, seja pregada com poder e unção. Que a tua palavra, Senhor, molde vidas e leva-nos, ó Deus da glória, a uma transformação integral para a glorificação do vosso nome. Pai, toma a tua palavra, do começo ao término. Pai, anulamos e cancelamos tudo que não é de Deus. Que a tua palavra encontre lugar em cada coração e produza fruto. É isso que eu te peço no santo e glorioso nome de Jesus. Eu oro com fé e agradeço. Amém. Glórias a Deus. Diga para o teu irmão: Cristo, fala com fé, Cristo é a nossa vitória. Cristo é a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Toma teu assento, esse é o nosso tema, amém? Cristo é a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou começar por definir. Todos já sabemos quem é Cristo. Para dizer que Cristo, ou então Jesus Cristo, ele é tratado no Antigo Testamento como Jeová
e no Novo Testamento como o Messias. E também sob direção de seu pai, ele foi criador da terra, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Embora jamais tivesse cometido pecado, ele foi batizado para cumprir toda a justiça, a palavra do Senhor. E também o que é vitória. Vitória do ponto de vista espiritual. Vitória significa conquista de desafios através da fé. O triunfo sobre o mal e os obstáculos por meio de uma conexão com o divino. Ou seja, também a vitória é a realização pessoal alinhada com os princípios espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse que vitória também é a realização pessoal alinhada com os princípios espirituais. Por quê? Porque você pode ter conquistado uma vida acadêmica, você é licenciado, sim, é uma vitória. Podes casar, sim, é uma vitória. Pode ter emprego, você conseguiu emprego, também é uma vitória. Você pode ter sobre meios patrimoniais ou financeiros, é uma vitória. Agora a pergunta que se coloca é: será que todos mesmo as suas vitórias estão alinhadas com base nos princípios espirituais? Nem todos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, o propósito desta mensagem é mostrar que Jesus tem poder e autoridade sobre todas as circunstâncias. Jesus acalma tempestades, Jesus liberta cativos, cura os enfermos e também vence a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E nos capítulos que nós lemos, no capítulo 4 e no capítulo 5, o Evangelho de Marcos, encontramos uma sucessão de vitórias de Cristo. Se você ler a Bíblia, nunca vai encontrar na Bíblia que diz que Jesus conseguiu dar a solução a um determinado problema. Louvado seja o nome do Senhor. E alguns não conseguem alcançar porque a vitória, porque têm andado em caminhos que escuro. Então, por isso que o nosso tema é que Jesus é a nossa vitória. Cristo é a nossa vitória. Para dizer que em cada situação, ele demonstra que não há limite para o seu poder e também não há situação que ele não possa transformar. Louvado seja Deus. Enquanto os discípulos enfrentam medo, os endemoniados sofrem correntes, as pessoas doentes se desesperam e uma família chora pela morte, Jesus se revela como Senhor sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E essa história não está apenas na Bíblia para inspirar, mas para lembrar que o mesmo Cristo vitorioso ainda opera hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer que o mesmo Cristo que operou no passado também continua a operar hoje, amanhã e eternamente. E é assim que na pregação de hoje que eu trago para os irmãos, vamos falar sobre 4 vitórias que revelam a autoridade de Jesus Cristo sobre toda a situação humana. E o primeiro ponto, vamos falar sobre vitória sobre a tempestade. E no segundo ponto, vamos falar sobre vitória sobre os demônios. No terceiro ponto, vitória sobre enfermidade. E no quarto ponto, vamos falar sobre vitória sobre a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse: louvado seja o nome do Senhor. Dizer também que quando falamos sobre vitória sobre a tempestade, aqui no versículo 39, diz que e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te,
emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Palavra do Senhor. Para dizer que Jesus está no barco, mas isso não impede que as tempestades. Para dizer também que seguir Cristo não é garantia de calmaria, mas é a certeza de que nós não afundaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu venho te dizer nesta manhã que de todas as tempestades que você está a passar na tua vida, essa tempestade não vai te afundar. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o tipo de dificuldades, não importa o tipo de problema que você está a passar, apenas tenha fé em Cristo Jesus. Este problema não vai te afundar, este problema não vai te matar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passei por uma situação há dias. De repente a minha mãe estava cultivando a lavra lá no Bailundo. De repente a minha mãe ficou cega. Eu disse que não, mãe, vem para cá. O nosso Deus é maior. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou já há bastante tempo, estou numa formação, mas eu disse que, mãe, eu entro quase 5 horas, mas vou pedir para que nestes 14 dias de batalha espiritual, eu vou fazer um esforço, pelo menos às 6 horas, para poder também participar. E eu vou colocar este propósito nas mãos de Deus, porque Deus que nós adoramos, Ele dá resposta e Ele muda a circunstância. Louvado seja o nome do Senhor. E é que eu depois tenho que mandar chamar a minha mãe para cá, para o Lubango. E quando chegamos no hospital central, os médicos observaram que não, ela tem problema não é só de catarata, mas também tem problema de glaucoma grave. E este problema é tão grave em que podemos operar, não haverá solução. Então, fizeram o exame a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez. A médica disse que não. Levem para casa, mas entre vocês, a família, vão ter que reunir qual é a solução, qual é a vossa decisão. Eu disse que não, mãe, eu estou nesses 15 dias, estou a fazer um esforço. Pelo menos às 6 horas estou a orar, fico ligado das 0 às 18, das 0 às 18. Eu tenho certeza que Deus vai responder, você vai voltar a enxergar. É que nós depois reunimos a família, qual é a solução? Os irmãos disseram que não, não vamos só operar, porque eu na minha mãe somos 2 irmãos, uma outra irmã está lá no AMBO. Eu dizia que não, vamos ter mesmo que operar. Se operar e tirarem a catarata, ela vai voltar a enxergar. Os irmãos disseram que não é possível. Eu disse que não, vai ter que operar. Ela operou no dia 29 de outubro. Operou no dia 29 e no dia 30 fomos ao hospital para ir fazer o curativo. De repente a minha mãe começou a enxergar, começou a ver. Aleluia. Esse também é um dos meus testemunhos. Nos 14 dias Deus operou. Eu estava a sentir que, para além das minhas orações, eu me senti que eu estava debaixo realmente de uma cobertura espiritual do homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E então, para dizer que o problema que você está a passar, não importa o tipo de tempestade, essa tempestade não vai te afundar, essa tempestade não vai te matar. Somente confia no nosso Senhor Jesus Cristo. Para de andar em caminhos que não agradam o nome do Senhor. Aleluia. E quando a fé é testada, o poder de Cristo é que é revelado. Os discípulos gritaram de medo. Mas quando Jesus declarou uma palavra, aleluia. Quando o mestre declarou uma palavra, as tempestades que se acalmaram. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós, como crentes, como ovelhas, passamos por certas dificuldades e nós começamos a imaginar qual é a solução. Às vezes não é preciso orar contigo, bastava só o homem de Deus liberar uma palavra para ti. Você vai sentir um alívio, louvado seja o nome do Senhor. Você vai sentir um alívio, você vai sentir que realmente Deus operou na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 39 do capítulo 4 diz que e houve grande bonança, houve um alívio. As dificuldades foram que ultrapassadas. Para dizer também que as tempestades da vida, elas que são oportunidades para quê? Para crescer na fé. Louvado seja Deus.
Muitas das dificuldades que você está a passar, ela é uma escola, é uma prova para você poder que amadurecer. Tem pessoas que quando têm problemas, em vez de procurar pelo homem de Deus, em vez de procurar pela solução no lugar certo, começa a andar à toa. Começa a contar os problemas dele em tudo que é amigo, em tudo que é amiga, em tudo que é pessoa. A minha pergunta é, quando você tem problemas e contar todos os problemas das pessoas, você vai te resolver o quê? Vai te resolver o quê? Então, você tem que confiar em Deus e nos homens de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E muitas das circunstâncias que nós estamos a passar ou queremos passar é para você amadurecer. Por quê? Porque as dificuldades, elas também servem como uma escola. É como uma ponte para nos levar para outra margem. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E quem tem Jesus no barco, ele até pode balançar, mas nunca vai naufragar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem Jesus no barco, ele até pode balançar, mas ele não vai naufragar. Ele não vai afundar. Louvado seja o nome do Senhor. A minha pergunta é, será que você tem mesmo Jesus na tua vida? Aleluia. Quando você tem Jesus, até podem te apedrejar. Aleluia. Quando você tem Jesus, você pode passar por circunstâncias difíceis. O barco até pode balançar por causa da ventania e tempestade que apontam para as dificuldades. Mas você não vai afundar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O segundo ponto é vitória sobre os demônios. O capítulo 5, no seu versículo 8, diz que porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Aqui o capítulo 5 fala de um homem que estava possuído de demônios. E ele andava em sepulcros. E não havia nenhuma cadeia que poderia lhe prender, porque ele derrubava as correntes, ele rompia as portas. E ele ninguém conseguia lhe prender. E aqui diz que Jesus chega onde ninguém quer chegar. E este homem, ele foi que abandonado. Este homem, ele foi atirado à sua sorte por causa do seu estado. Mas a solução deste homem estava com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A solução deste homem estava com Jesus. Por isso que Jesus chega onde ninguém quer ir. O gadareno vivia entre os sepulcros, desprezados, acorrentado. Mas quando Jesus atravessa o mar para libertá-lo, a sua vitória que chegou. Porque muitos pensavam que o problema deste homem já não tem solução. Louvado seja Deus. Para dizer que este homem estava abandonado. Eu quero dizer nesta manhã que a graça sempre vai ao encontro dos esquecidos. Louvado seja o nome do Senhor. A graça sempre vai ao encontro dos esquecidos. Se eu estou a falar para alguém nesta manhã que foi abandonado pela sua família por causa de uma situação, por causa de uma doença, por causa de uma enfermidade. Mas enquanto você tiver Jesus, você é vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você tiver Jesus, você é mais que vencedor. Aleluia. Se calhar você é um daqueles em que até no momento de oração você tem dificuldade de se ajoelhar, porque senão quem está atrás vai ver o furo do teu sapato. Aleluia. Diga, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Jesus não te esqueceu. Jesus não te esqueceu. A tua vez também vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Se calhar você está sendo uma pessoa desprezada. Quando tem reunião na família, você apenas só toma conhecimento. Não podem te convocar porque você mete vergonha no seio da família. Para dizer que a graça sempre vai ao encontro dos esquecidos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chegar a tua vez, as pessoas vão se perguntar: mas é mesmo ele? Mas é mesmo ela? Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você, para sair de um sítio para outro, tem que fazer grandes sacrifícios.
Eu era um tempo que colaborava num colégio. Eu entrava às 7h30. Você está a ir a correr às 6 horas. Quando chega no pátio da escola, você tem que tirar o casaco para se abanar. Aleluia. Para se abanar, para não entrar, para não cheirar calor na sala. Fica fora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele dia eu comecei a orar. Fiz um voto. Deus está me abençoando com uma lambreta, uma lifão, uma azul. Louvado seja o nome do Senhor. Quando me viram no colégio com a moto, perguntaram, mas é mesmo ele que veio ou é outra pessoa? Aleluia. Por isso que a graça sempre vai ao encontro dos esquecidos. As dificuldades que você está a passar não é porque Deus te esqueceu. Não é porque Deus te abandonou. É para você amadurecer mais um bocado. Louvado seja o nome do Senhor. A tua vez também vai chegar. A tua vez também vai. Louvado seja o nome do Senhor. É apenas que aquela moto ali, também quando mesmo aquela moto completou mesmo um ano, os donos levaram. Aleluia. Aconteceu um dia antes, eu fiz a manutenção. Mudei a carmalheira, os pneus novos. Vivi aqui no Estado Maior, acho que o reverendo conheceu. Meti no quintal, com uma corrente. Quando eu acordei de manhã, oh meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Acordei de manhã e assim, a moto não está no quintal. Pego no cadeado do portão, está tudo conforme. Aquilo parecia que espenderam mesmo, passou por cima. A moto foi. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes parece que tipo, você dá um passo, depois dá mais 3, a retaguarda. Aleluia. Jesus não te abandonou. Amém. A tua vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Para também dizer que nenhuma força do inferno resiste à autoridade de Cristo. Aleluia. Nenhuma força do inferno resiste à autoridade de Cristo. Quando Jesus se encontrou com aquele homem, perguntou, quem é você? Disse que o meu nome é que ele é Legião. Legião é que é coletivo de demônios. Aquele homem estava possesso de vários demônios. Mas quando Jesus chegou, declarou uma palavra e aquele homem foi liberto. Louvado seja o nome do Senhor. Para dizer que a nossa libertação só é em nome de Jesus. A nossa salvação só é em nome de Jesus. A enfermidade que você está a passar, a solução é Jesus. A solução aqui não é ir na chibia e passar no escagueiro do quimbandeiro, te dar banho com água podre, te dar de comer água podre. Não, a solução é Jesus Cristo. Aleluia. Para você ter vitória na vida, não é preciso você buscar um cinturão para pôr na bunda, andar com alguns paus na tua pasta. Cristo é a nossa vitória. Aleluia. Cristo é a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E também para dizer que quando Cristo entra, o inimigo tem que sair. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Cristo entra, o inimigo tem que. Quando Cristo entra, o inimigo tem que. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que depois dos 14 dias de batalha, há muita coisa lá no teu bairro também que você também não vai entender. Aleluia. Esses testemunhos que nós estamos a dar aqui é apenas só o começo, é só um cheirinho. Muitos ainda vão testemunhar coisas grandes. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus entra na nossa vida, o inimigo tem que se retirar. Eu disse que muita coisa lá no teu bairro vai começar a acontecer, você não vai entender. Você vai ver só óbito lá embaixo, depois vai mais óbito mais desse lado, óbito mais ali, mas você aqui não será que atingido. Porque você, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Louvado seja Deus. E nenhuma praga vai chegar na tua tenda, na tua casa. Aleluia. Dizia o reverendo que muitos da tua família vão querer fugir, viajar, ir para Luanda, que não, aqui o clima está muito quente, está seco. Tem que ser lá o clima assim, um pouquinho assim, ora tipo nevoeiro, ora tipo o sol. Afinal, mentira é pancada, são muitas orações.
Louvado seja o nome do Senhor. E você, depois desta batalha, você vai verificar certas amizades que vão se apartar de si. Aleluia. Há certos amigos que diziam que são teus amigos, por quê? Vão fugir porque Cristo entrou na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E quando Cristo entra, o inimigo sai. Aleluia. Eu disse que nenhuma força do inferno resiste à autoridade de Cristo. Para dizer que também a libertação gera que transformação e testemunho. Quando Cristo te liberta, você serás transformado e depois da sua transformação você vai testemunhar. Você vai sair aqui na rua, na vizinhança, na tua comunidade e testemunhar aquilo que Jesus fez na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Dizia também o mestre, o reverendo, que muitos não conseguem testemunhar porque o testemunho dele é que não testemunha. Aleluia. Quer dizer que amanhã, segunda-feira, é ela que vai lutar na sonda por causa da água. Louvado seja Deus. No táxi, está mesmo assim mais velho, não quer ceder lugar. Porque não tem um bom que testemunho. Então, quando a libertação chega, ela gera transformação. E depois da nossa transformação, nós vamos testemunhar os grandes feitos que Deus fez na nossa vida. Aleluia. Será que desde janeiro estamos em novembro? Deus não fez nada na nossa vida? Deus não fez nada na nossa vida? Deus fez muita coisa para a nossa vida para podermos testemunhar. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos de nós, até depois dessa batalha, muitos dos nossos familiares estavam distantes de Deus, agora estão a aproximar aos poucos. Louvado seja Deus. Então temos muita coisa para poder testemunhar. Aqui diz que o homem que antes vivia preso, agora está assentado, vestido e em perfeito juízo. O versículo 15 do capítulo 5 diz que então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Por isso, quando você está cheio de problemas, quando você está endemoniado, as pessoas olham para ti como alguém que já não tem mais solução. Aleluia. Quando você é um demente, tem dois tempos. Ora bate bem, ora não bate bem. Os juristas chamam de um louco por intervalos lúcidos. Aleluia. As pessoas olham para ti como alguém que não tem mais que solução. Mas este homem, quando se parou deu encontro com Jesus, disse que a segunda aqui diz que o homem que antes vivia preso, agora está sentado, vestido em perfeito juízo. Porque Jesus que lhe transformou. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém que estava possuído de demônio foi liberto. Houve que uma transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Assim também não importa o tipo de problema que você tem, Jesus também vai transformar. Aleluia. Só que Ele vai transformar num bom sentido. Aleluia. Haverá bonança na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O mesmo Cristo que libertou este homem possesso de demônio, Ele também tem poder para te libertar no dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a sua situação. Louvado seja Deus. O terceiro ponto: vitória sobre enfermidade. A Bíblia também fala aqui sobre a mulher que padecia de fluxo de sangue. Aquela mulher, ela fez tudo, andou em todos os sítios. Se formos fazermos uma comparação no dia de hoje, é como se fosse alguém que já foi para o Hospital Central, já foi para o Cristo Rei, já foi para o Hospital de Caluquembe, já consultou todas as clínicas de medicina natural, mas não teve resposta. Se calhar aquela mulher gastou
todos os seus bens à procura de saúde, mas não encontrou resposta. Mas sim, a solução dos seus problemas estava aqui com Jesus. Aleluia. E aquela mulher dizia, tão somente eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei que curada. Isso significa que é preciso ter fé. Aleluia. Na vida com Jesus é preciso ter fé. Aleluia. Porque há quem mesmo está a orar, mas não tem fé. Aleluia. Ela está aqui, está a orar, mas também acredita em outras coisas. Ela está orando, estamos a orar. Se não der certo, amanhã às 5 horas, ir consultar o quimbandeiro na chibia. Está a orar, se não der certo, vai consultar o avô dela em Caluquembe. Louvado seja o nome do Senhor. Diga que andar pelos atalhos, isso vai te matar. Andar pelos atalhos só vai te matar. A solução é Jesus Cristo. Porque Cristo é a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Exemplo desta mulher, se calhar também tem um problema. Você só está a sofrer mesmo já 1 ano, já quer desistir, não quer mais orar. Aleluia. Aleluia. Há quem, por exemplo, está na luta. Está na luta. Só tentou mesmo só uma vez. Já dá de desistir. Aleluia. Você tem que ser que persistente. Aleluia. Aleluia. Só tentou mesmo só uma vez na faculdade. Te chumbaram a primeira vez. Vai tentar mais o próximo ano. Louvado seja o nome do Senhor. Te rocharam no ISP. Alguém diz, mas no ISP também é para ir rochar aí no ISP. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Te rocharam no ICED, não entraste, não desista. Você tem que ser que persistente. Aquela mulher passou quase 12 anos padecendo por este problema. Ela não desistiu. Foi tentando, foi lutando, até que um dia Cristo cruzou o seu caminho. Para dizer que quando Jesus cruza o nosso caminho, a nossa história muda. Louvado seja o nome do Senhor. Não há ninguém que se deparou com Cristo, que teve um encontro com Jesus, e a sua vida continuou a ser a mesma. Não. Houve sempre que transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Houve sempre mudança na sua vida. Aleluia. Também dizer que a fé verdadeira, ela ultrapassa barreiras. Amém? Mesmo fraca, ela atravessou a multidão e disse, se tão somente tocar nas suas vestes, eu o sararei. Marcos 5, 28. Tão somente eu tocar nas suas vestes, é o que? Eu o sararei. Olha, há pessoas que estão em Cabinda, estão no Chipindo, estão no Cunene. Ele, quando acompanha as nossas lives da igreja, os que estão no Chipindo acompanham o programa Tempo de Colheita, ele disse que um dia só que eu me encontrar com o reverendo, liberasse uma palavra, me fazesse uma imposição de mão, o meu problema vai passar. Aleluia. Amém. Mas você, por causa de fé, está mesmo aqui, você não acredita. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse que você que está mesmo aqui, você que é mesmo ao vivo, em direto com o mestre, com o reverendo, você não acredita. Por isso que muitos ele está a orar, mas também está a acreditar em outras coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha fé. Aleluia. Tenha fé. A tua vez também vai chegar. O problema que você está a passar, esse problema não vai te matar. Amém? Não vai te afundar. Não é preciso pegar na corda para se enforcar. Muitos quando vê que está sofrendo demais, o dinheiro está difícil, a vida está difícil, acha que a solução é se dar um não, se dar um basta. Não. Você vai prestar conta. Aleluia. Vai prestar conta. Louvado seja o nome do Senhor. A solução é perseverar, manter-se firme, ter fé de que com Cristo na minha vida tudo que é possível. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você se depara com Cristo, Ele não só cura o corpo, mas também restaura o nosso espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E na vida existem. Você, por exemplo, consegue, no corpo de uma pessoa, você consegue identificar a cicatriz, assim física.
Mas há pessoas que têm cicatrizes lá na alma. Aleluia. Aleluia. Dizia Motius que, mas esse é teu primo, mesmo depois de ele servir um pirão com carne, comeu, mas está sempre nervoso, é o que afinar. Aleluia. Há pessoas assim. Louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas que estavam mesmo com sentir fome, mesmo depois de ele servir um prato de fungo com carne, comeu, está sempre nervoso. Esse está com problema, está com ferida na alma. Aleluia. Esse tipo de ferida, o homem não pode curar, só Jesus pode curar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se calhar teu problema está na alma. Se você realmente decidir hoje marcar um encontro com Jesus, Ele não só vai te curar fisicamente, mas também que espiritualmente. Você vai sentir um alívio. Louvado seja o nome do Senhor. Sobretudo para pessoas rancorosas que só guardam rancor. Aleluia. A ferida do corpo você consegue observar? Não. Aqui você tem um lidado com uma katana na cabeça. Aqui parece que é mesmo uma pedra. Mas já a ferida da alma, só Jesus pode curar. E você tem que abrir o seu coração no dia de hoje. Diga, Senhor, eis-me aqui. Sara-me completamente. Louvado seja Deus. Pessoas que estão com rancor desde os anos 80 até hoje, não conseguem esquecer. Aleluia. O dia mesmo que eu lhe apanhar, vai me ver só. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso mesmo, por causa de você guardar muito rancor, é por isso que Deus não está operando também na tua vida. Porque se o teu coração estiver sujo, Deus também não vai quê? Não vai operar. Aleluia. Você precisa se desvaziar de muitos pesos pesados, ódios que você carrega. Mas só Jesus é a solução. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo depois de um arroz com frango, sempre está nervoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós tocamos em Jesus com fé, Ele responde com poder e restaura a nossa vida. É que muitos só estão mesmo a orar, de que são crentes, mas não estão a segurar Jesus com fé. Aleluia. Por isso é que pelo tempo que você começaste a orar, Deus já devia ter abençoado já há muito tempo. Mas por falta de fé, é por isso que as tuas conquistas estão a demorar. Louvado seja Deus. Não, o irmão não entendeu bem. Eu disse que pelo tempo que você começou a orar, não basta só orar, você também tem que ter fé. A fé traz a existência das coisas que não existem como se existissem. Louvado seja o nome do Senhor. E pelo tempo que você começaste a orar, só estás a conquistar as tuas vitórias. Por quê? Porque você não tens fé. Então, se você tiver fé, pedindo em oração, você vai receber. Louvado seja o nome do Senhor. O quarto ponto fala sobre vitória sobre a morte. Marcos capítulo 5, versículo 41. Diz que, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Louvado seja o nome do Senhor. Para dizer que quando tudo parece perdido, Jesus ainda tem a última palavra. Aleluia. Pode ser que você te esqueceram, te abandonaram. Você é a pessoa desprezada. Olham para ti, olham mesmo para ti. Nada, esse aqui é melhor não lhe apostar mais, porque senão não tem mais solução. Não está mal, está malissimamente mal. Mas ainda a última palavra é de Deus. Aleluia. A última palavra é de Deus. A última palavra é do Senhor. Dizia o meu avô que, olha, um homem igual não pode me dizer que você não vai conseguir, porque ele só conhece o meu passado. Quem conhece o meu futuro é Deus. Aleluia. E na caminhada da vida muitos vão te zombar. Não, essa aqui já não vai conseguir. Essa já não vai conseguir. Essa já pelo tempo está mal, não vai casar. Esse pela idade, entrar na função pública com 40 anos, já está com 45 anos, não vai entrar. A última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. Mesmo com teus 50 anos, vão te chamar de casa. Os outros vão ir concorrer, mas você, pela graça de Deus, vão te chamar de casa. Não, vem trabalhar.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse que os outros vão ir concorrer. Mas vocês vão vão te ligar. Oi, não queres trabalhar? Quero. É aonde mais? Na área tal. Epá, não sei se vou ter tempo, mas vem só. Vão te tirar de casa com o teu documento. Vão vir buscar o teu documento em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a última palavra é do Senhor. Quando pensam que tudo acabou na tua vida, as coisas vão comer? Vão começar. Esse é o princípio. Dizia o mestre Roberto que o importante não é como você começa, mas como você quer terminar, como você termina. Aleluia. Hoje você está a andar a pé. Amanhã vai chegar a tua vez, vai pegar na chave do carro. Louvado seja o nome do Senhor. E é que quando chegar a tua vez, você tem que assistir lá mesmo, estacionar mesmo aí em frente. Fechou o vidro, tem que abrir o vidro para estacionar, para não entender que é mesmo ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando chegar a tua vez, quer dizer, você, aleluia, quando chegar a tua vez, você tem que exagerar mesmo. Aleluia. É que quando Deus decide mesmo operar na tua vida, os bruxos podem se levantar, ninguém vai impedir a tua vitória. Aleluia. Pode mesmo te amarrar, pode mesmo te pisar, querer te colocar mesmo lá no fundo. Porque você é como uma semente, você germina. Você é como uma candeia acesa. Pode mesmo te ofuscar lá. Vão se lembrar de ti, não, aquele tem que vir aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus te abençoar, você exagera, mostra mesmo que é mesmo Deus que te abençoou. E quando você tem dúvida, porque há momentos, eu já passei por momentos em que há coisas que você consegue, você fala, não, aqui mesmo eu se esforcei. Mas existem coisas que você consegue mesmo entender que não, isso foi uma graça de Deus na minha vida. Aleluia. Aleluia. E quando chegar a tua vez, é mesmo Deus, não sinta medo de testemunhar. Se você sentir medo de testemunhar, porque não é Deus que te abençoou, você foste em outros caminhos, louvado seja Deus. Aqueles que não conseguem testemunhar não vão me feitiçar. Esse tempo que eu estou numa formação, o meu colega dizia que, olha, Lentino, eu lá no meu bairro, eu tenho medo de falar que estou numa formação assim. Você vai falar que estou aí no curso de culinária. Aleluia. Eu disse que o quê? Disse que não, lá mesmo os meus vizinhos só sabem que eu estou num curso de culinária. E um dia que te pedirem para você ensinar a fazer o bolo, vai ser como? Louvado seja Deus. Quando é mesmo Deus que te abençoa, você não tem medo de testemunhar. Aleluia. Porque a última palavra do Senhor é do Senhor. Aleluia. Eu dizia que, se calhar você é daqueles que até para ficar aqui de joelho, você tem vergonha, tem receio. Não, senão vão ver, meu sapato está furado. As meias aparecem. Aleluia. Quando chegar a tua vez, quando Deus te abençoar, quem está atrás vai dar-me conta, afinal, calça 42. Aleluia. Eles vão dar conta, afinal, calça 38. Aleluia. Vão dar conta, afinal, calça 36. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também 42 tem que ser pé de homem. Aleluia. Aleluia. Alguém dizia que mulher não pode calçar 42 para cima. Pode, né? Alguém dizia que mulher não pode calçar 42 em diante, tipo andou com Moisés no deserto. Eu disse que não pode, sim senhor. Quando chegar a tua vez, vão dar mesmo conta que não. Afinal, irmã, calça número 38. Louvado seja o nome do Senhor. E não tenha medo de exagerar, aleluia. Porque a última palavra do Senhor é do Senhor. Eu dizia que Cristo é a nossa vitória. Nem todos que têm bens patrimoniais é porque mesmo a vitória deles também veio do que? Do Senhor. Porque a tua vitória tem que estar alinhada aos princípios que é divino. Em Provérbio diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E quem espera no Senhor não arranja que confusão. Pode levar tempo, mas quando chegar é uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E a
que a notícia dizia que a tua filha está morta. Esta menina ela estava morta, que o mestre ressuscitou. Mas Jesus disse no versículo 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, Marcos capítulo 5, versículo 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. No versículo 41 diz que, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus já está chegando na tua vida para ressuscitar tudo aquilo que estava morto. Aleluia. Tudo aquilo que estava morto na tua vida, Jesus vai dar vida nesta manhã. Há quem, por exemplo, tudo que ele toca morre, tem mãos podres. Você pode dar dinheiro para fazer negócio, o negócio morre. Você pode dar um setor com 20 pessoas para liderar. Depois de 3 dias só ficou minha mulher sozinho, tem mãos podres. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode lhe dar mesmo 4, assim, 2 crias, né? Um casal assim de cabrito para ele multiplicar. Depois de uma semana, outra cria comeu e outros morreram. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que ele faz, morre. Se a pessoa não dá para lhe pedir empréstimo de dinheiro para você fazer negócio, se você te emprestar dinheiro, tudo na tua vida não vai dar certo. Mas Jesus é a solução. Tudo que está morto na tua vida hoje, Ele vai desenterrar. Tudo que não tem vida, Ele hoje vai dar vida. Louvado seja o nome do Senhor. Será que o que está morto na tua vida é a tua vida acadêmica? O que está morto na tua vida é a tua vida matrimonial? O que está morto na tua vida é a tua vida financeira, a tua vida espiritual, o relacionamento com o Cristo, com a família? O que está morto na tua vida? Somente creia, tenha fé, que a última palavra é do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há quem tem mãos podres, não consegue fazer amizades. Faz amizade com uma pessoa mesmo, em 2 dias já se viram nas costas, não falam mais. Louvado seja Deus. Mas hoje Jesus vai transformar a tua história. Aleluia. Jesus vai transformar a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é que Cristo, ele entra onde o desespero que domina. Ele manda todos saírem. Entra no quarto e toma a menina pela mão. A morte cede diante do autor da vida. Mas é também que a ressurreição revela que o poder de Cristo vai além dos limites humanos. Aleluia. Nem a tempestade, nem os demônios, nem a enfermidade, nem a morte. Nada é impossível para o Filho de Deus. Aleluia. Nada é impossível para o Filho de Deus. Onde Jesus entra, a morte perde. Onde Jesus entra, a vida vence e a fé que triunfa. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quando Jesus chega na nossa vida, Ele acalma as tempestades, liberta os oprimidos espiritualmente, cura os feridos e enfermos e vence a morte com a sua palavra de vida. Aleluia. Se hoje há tempestade, se hoje você tem medo, opressão, enfermidade e dor, há vitória em Cristo Jesus. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O que está difícil na tua vida? Entregue nas mãos do Senhor. Aleluia. O que está difícil? O que está te complicar? Creia somente em Cristo Jesus. Aleluia. O problema é que você está aqui nesta manhã ouvindo a palavra, tem ouvido o ensino, mas também ao sair daqui você também acredita também em outras coisas. Por isso que eu dizia que pelo tempo que você começaste a orar, você devia já receber as tuas bênçãos. Aleluia.
Mas por falta de fé, por causa da incredulidade, a tua bênção está a demorar. Mas eu tenho certeza que não estou a pregar para o povo da comunhão e plenitude que tem fé, que acredita em Deus. Um Deus que pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Um Deus que pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A igreja vai se colocar em pé.